Boa noite, amigos que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube e no Facebook. Agradecemos sua atenção nos momentos que você passa conosco, meditando na palavra do Senhor. Nossa reflexão dessa noite será no livro de Gênesis, capítulo 44, versículo 16, também no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12 e 19, tá? Vamos ler aqui em Gênesis 44 e 16, assim diz a palavra do Senhor. Então disse Judá: que responderemos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Vamos para Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 19 diz assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. Deus, te agradecemos, Pai Celestial, pela Tua graça, nos abençoar nessa noite, estamos meditando na Tua Palavra. Pedimos a Tua graça de nos ajudar a entender a Tua Palavra através do Espírito Santo, que abra o nosso entendimento para compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas, para que vivamos de acordo com a Tua vontade, conforme a Tua Palavra. Abençoa aqueles que estão nos ouvindo nessa noite, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um, que os que ainda não tiveram um encontro real contigo, que ao ouvir a Tua Palavra, Senhor, tenha esse encontro nessa noite. Traz de volta os que estão desviados dos caminhos, levanta os enfraquecidos na fé. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. A escravidão de Israel no Egito, a escravidão de Israel no Egito. Vamos meditar aqui algumas comparações de Israel no Egito com a queda humana, com a queda de Adão e Eva, que levou toda a raça humana ao pecado. Então, a escravidão de Israel no Egito é uma demonstração da queda humana. A escravidão de Israel no Egito, ela leva a olhar, a meditar, a analisar a queda humana, né? Então, ela demonstra também essa queda humana. Comparando a escravidão de Israel no Egito e a escravidão humana ao pecado e a libertação messiânica, há muita semelhança. Bem, quando nós paramos para analisar a escravidão de Israel no Egito e a queda humana, né, a escravidão humana ao pecado, como está a humanidade escrava em seu estado de pecado. E olhando, vimos que Deus, ele providenciou um libertador para Israel, para tirar os israelitas do poder dos egípcios. Assim também Deus providenciou um libertador para que pudesse então libertar as pessoas do seu pecado. Então, há muita semelhança entre a escravidão israelita no Egito, também a queda humana, o homem no seu pecado. Vamos olhar aqui algumas semelhanças. Da mesma maneira, do mesmo modo como os pecados dos filhos de Jacó levaram a escravidão no Egito, o pecado de Adão e Eva levou toda a raça humana à escravidão. É o que Paulo nos diz aqui em Romanos 5, 12 e 19, e também em Gênesis 44, versículo 16. Judá, ele estava perante agora José, no Egito, não reconhecia, não sabia que era José, o seu irmão, e foi encontrado o copo de Benjamim, o copo de Faraó, ou digamos, o de José, na bolsa de Benjamim, no saco, que estava com o ancho de Benjamim.
E agora então Benjamim iria ficar, e Judá, ele fala isso, e diz o que eu vou dizer para o meu senhor? Como vamos justificar? Se o copo foi achado no saco dele, então o que vamos dizer? Se não só ficarmos como escravo do meu senhor aqui no Egito. Então, Judá, ele disse, Deus então estava mostrando para eles o pecado deles, que eles haviam cometido. E qual era o pecado deles? É que eles haviam vendido José para os medianitas. E eles disseram para Jacó que um bicho, um animal feroz tinha então morto José. E eles estavam agora achando que Deus estava cobrando deles e por isso estavam passando por aquela situação tão difícil. E eles foram então escravizados no Egito, os israelitas. E também a Bíblia nos mostra que assim também a raça humana foi caída. Em Adão todos caíram, todos pecaram. A partir de Adão, todos que nasceram, já nasceram com uma natureza pecaminosa. E por causa disso, então nos diz o apóstolo Paulo, ele diz logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então nós temos, aqui no versículo 19, desculpa que eu leio aqui o versículo errado, diz o 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Aí Paulo vai dizer assim, e pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos. Muitos haveriam de se converter. Muitos haveriam de acreditar e de crer no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Cristo era o libertador. Moisés seria o libertador de Israel lá no Egito. Cristo, o libertador da raça humana caída, pecaminosa, descendente de Adão e de Eva. Então, Paulo está dizendo que agora, através de Cristo, um só, veja bem, um só levou toda a raça humana ao pecado. E também, através de uma só pessoa, muitos se tornarão justos, muitos serão salvos, muitos serão livres do juízo vindouro. Então, nós temos aqui uma coisa, que a escravidão de Israel no Egito foi permitida por Deus, do mesmo modo foi a queda humana. Então, a escravidão de Israel no Egito foi Deus quem permitiu. Deus estava dentro do plano de Deus. Também a escravidão humana, Deus permitiu por quê? Porque Adão, vamos olhar que Adão não tinha o livre-arbítrio. Adão não tinha justiça própria. Aliás, Adão tinha o livre-arbítrio, não tinha justiça própria. Então, Deus deu essa liberdade, essa oportunidade para que Adão tivesse, assim, justiça própria. Deus então permite a Adão fazer a sua escolha. E Adão fez a sua escolha e fez uma escolha totalmente errada. Mas tinha a permissão de Deus para isso, porque Deus queria alguém que o servisse de todo o coração, de toda a alma, entendimento que por amor a Ele. Então, mas também Deus prometeu um libertador para os israelitas. Em Gênesis 3,15, ele fala do libertador. Ele fala daquele que viria esmagar a cabeça da serpente, que a serpente feriria seu calcanhar. E nós temos Romanos, o Paulo, ele falando dessa maneira, então muito importante, quando a Bíblia nos diz, Cristo, ele é o nosso libertador. Por isso que Paulo, ele diz, ele falando que Cristo, ele veio para morrer, e ele é o único que então iria justificar a muitos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o apóstolo Paulo diz, estando nós mortos nossos delitos e pecados, então ele nos deu vida, lá em Efésios 2:1. Então, era o libertador. Então, o tempo em que acabaria a escravidão dos israelitas foi determinado por Deus. Então, Deus foi quem determinou
o tempo que os israelitas passariam escravos no Egito. Deus disse a Abraão que a descendência dele seria peregrina na terra. E Deus então colocou o tempo em que Adão seria, aliás, que os israelitas passariam escravos no Egito. Vamos olhar, então, para o livro de Gênesis, capítulo 15. Olha aqui que nos diz a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 15, versículo 13, diz assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Então veja bem, eles que 400 anos Israel passaria no Egito. Seria afligida durante esse tempo, e assim Israel passou. Aos que foram lavados no sangue do Cordeiro, tem promessa garantida por Deus. Então Deus deu promessa garantida a todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro a serem livres do domínio do pecado. E o pecado também tem um tempo determinado para ser extinto da terra. Mas aqueles em que não quiserem reconhecer Cristo como Salvador, então terão o juízo vindouro. Não escaparão do julgamento vindouro, porque eles não foram livres por Cristo Jesus. Não foram libertos por Cristo Jesus, que é o libertador. Então, os que morreram em Cristo, eles têm essa certeza que seus corpos serão ressuscitados em um corpo glorificado igualmente ao de Cristo. E esse corpo glorificado conceder-lhe essa grande bênção de louvar a Deus perfeitamente nas mansões celestiais. E lembrando que não só os que morreram, que terão um corpo glorificado quando ressuscitarem, mas também os que estiverem vivos, os crentes salvos em Jesus Cristo, terão também os seus corpos glorificados igualmente de Cristo para servi-lo. E todos verão então a face de Cristo. E todos estarão junto com Cristo em glória para servi-lo, adorá-lo. Porque um dia também vai se encerrar a salvação da graça e um dia o pecado deixará de ter o domínio aqui nessa terra e o inferno, o tormento eterno é o resultado dos homens que viveram na sua iniquidade e no seu pecado. Então a escravidão também do pecado, ela tem um fim determinado por Deus aqui nessa terra. O rei do Egito mandou matar, veja bem, todas as crianças na época de Moisés, porque assim ele eliminaria todos os homens israelitas. E uma das coisas, o libertador de Israel. Assim também Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria matar o libertador que viria, que era Jesus Cristo. Isso assustou muito Herodes, ele ficou assustado, com medo de perder o seu reinado para Jesus Cristo. Então, as crianças recém-nascidas, elas encontraram essa terrível catástrofe ou tragédia em suas vidas. Nós temos que Satanás, agindo na pessoa de Faraó, queria impedir que viesse esse libertador. Mas lembrando que ele não pôde impedir, Deus levantou Moisés, Deus protegeu Moisés. Não foi simplesmente porque a filha de Faraó ela queria proteger Moisés, mas ali estava o plano de Deus. Deus tinha um plano de tirar do Egito da escravidão. O Faraó ali representava Satanás, o Egito, esse mundo perdido, esse mundo sem Deus. Então, da mesma maneira que Deus tinha o plano dele, e Herodes não conseguiu impedir que Deus completasse o seu plano, colocando o libertador, o Messias prometido, Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, esse que viria substituir o homem na cruz do Calvário, esse que viria substituir o homem, dizendo ao homem, dizendo à humanidade, toda a raça humana caída, de que esses seres humanos caídos não poderiam jamais serem justificados. O diabo nunca poderá, jamais, impedir que o plano de Deus seja concluído. E um dia, Jesus ele vai voltar, vem buscar esse libertador, ele vem também para tirar o seu povo daqui da face da terra. Herodes tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu. Satanás procura de todas as maneiras atrapalhar ou impedir
que o trabalho de Deus possa crescer. Que almas se arrependam dos seus pecados, que almas cheguem a Cristo, que homens sejam libertos, mulheres sejam libertos. Satanás faz de tudo, mas lembrando que muitos encontrarão a vida eterna, muitos serão justificados. Então, Deus, ele tirou Israel do Egito através de um libertador. Então, veja bem, por causa dos pecados dos filhos de Jacó, Israel também foi escravizado no Egito. E por um só homem entrou o pecado no mundo. E através de uma só pessoa, Jesus Cristo, houve salvação para todas as pessoas, aquelas que reconhecerem que são pecadoras e precisam de Jesus Cristo, necessitam de salvação. E aquelas que confessarem isso, então saberão que terão o perdão de Deus. E lembrando que assim como Israel teve a sua duração, seu tempo determinado por Deus de escravidão no Egito, também o reino do pecado nesse mundo tem o seu tempo determinado por Deus. Um dia tudo isso vai ter fim, um dia tudo isso vai acabar. E pelos sinais que estamos vendo, está tão perto. Mas o dia não sabemos, pode ser daqui a 1000 anos no nosso calendário, porque 1000 anos no calendário de Deus é um dia, nos diz as Sagradas Escrituras. Então vejamos que nós precisamos estar em alerta. Lembre-se disso, não dê ouvido às mentiras de Satanás, mas creia na palavra de Deus. Creia que felicidade completa, felicidade total, só há no Senhor, e só Ele pode libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a liberdade e a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos pela tua graça de ter nos dado um libertador, Jesus Cristo, teu Filho amado, para nos libertar das garras do velho vil faraó, das garras de Satanás, e nos tirar desse reino das trevas e transportar-nos para o teu reino maravilhoso de luz. Pai, olhar para aquelas pessoas que nessa noite estão ouvindo a tua palavra, que possam, Senhor Deus, assim, de bom grado recebê-la. Os que ainda não tiveram encontro real contigo, que tenham, Senhor. E aqueles que outrora te serviram, mas hoje já não estão mais servindo, traz de volta para o teu aprisco. Levanta os enfraquecidos na fé. Dá saúde aos que estão enfermos e salva a nossa nação brasileira para a glória e honra do teu nome. Que nós te agradecemos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém.